Bom dia, boa tarde, boa noite, caros espectadores, ou quem sabe até ouvintes. Bom, é isso que o Edu falou, né? A festa foi em 70, como foi em 58, 62. Agora, em 66, todo mundo aqui no Brasil já achava que era tricampeão, tinha disquinho que vendia na loja, marchinha do trio, caramba, e foi eliminado na primeira fase, né? Por Portugal, Hungria e Bulgária. Isso acarretou o que deu na Copa de 70. Acarretou uma descrença do povo e muitas críticas da imprensa até 68, sem levar a menor fé no Brasil. Né? E aí o que o Avelange fez para disputar as eliminatórias de 69, na Copa de 70? Chamou um jornalista, um cronista esportivo, comentarista de rádio, ex-campeão pelo Botafogo, como técnico, João Saldanha, que aliás foi técnico do Botafogo de 57 a 59. Para quê? João Saldanha é um dos maiores críticos da seleção. E a jogada da violência é a seguinte: bom, se eu chamar o Saldanha, as críticas vão amainar um pouco. E, na verdade, durante as eliminatórias, o que o Saldanha fez foi resgatar a confiança das pessoas na seleção brasileira. Porque foram todos os jogos das eliminatórias, os 6 jogos, foram no mês de agosto. O Brasil jogava 3 fora primeiro, depois jogava os 3 no Maracanã de volta. Os 3 no Maracanã. Primeiro foi lá, em Bogotá, ganhou da Colômbia de 2-0. No primeiro tempo. Segundo tempo se poupou e tal. Segundo jogo foi lá no Paraguai. Aliás, desculpa, foi na Venezuela. O Brasil ganhou de 5-0. O terceiro jogo, Paraguai. Paraguai. E o Brasil ganhou lá de 3-0 com o Jairzinho, do Botafogo, fazendo o segundo gol. Né? Aí vieram os jogos do Maracanã. Pegamos a Colômbia aqui, ganhamos de 6-2. E o Jairzinho de novo, ó, pimba. Pegamos a Venezuela aqui, ganhamos de 6-0. O Jairzinho, pimba de novo. E no último jogo, com 183 mil pagantes, eliminamos, nos classificamos para a Copa, ganhando do Paraguai de 1-0, gol do Pelé, no Maracanã, com 180 e poucos, 183 mil pagantes. Lotado, abarrotado. Agora, o Saldanha, ele quando convocou essa seleção para as eliminatórias, ele falou assim: eu quero 22 feras, não jogadores de futebol. Essas ficaram as famosas feras do Saldanha, que estavam bem de acordo com o temperamento dele, diga-se de passagem. Bom, e aí ele convocou 22 jogadores e falou: esses são os 11 titulares, esses são os 11 reservas. O Gerson, que ainda era do Botafogo, saiu depois, o Paulo César e o Jairzinho. Bom, foi assim que o Saldanha resgatou a confiança do povo, da imprensa, etc., da torcida, na seleção brasileira. Só que foi a coisa depois das eliminatórias, não andou assim tão bem. Né? E culminou lá no início de 70, com um empate com o Bangu, de 1-1, um jogo treino, sem público e tal, que não satisfez ninguém. Porém, um pouco antes disso, e o Strick, o técnico do Flamengo, deu uma declaração na revista do Cruzeiro que o Saldanha era muito valentão e pegava revólver, mas saía correndo. O Saldanha não gostou disso, antes mesmo desse jogo contra o Bangu, jogo treino, e foi na concentração buscar o Strick. Ele não estava lá. Né? Dizem jornais e testemunhas que o Saldanha foi armado. Foi armado, mas não encontrou o Strick lá. Aí, com esses fatos todos, o Saldanha depois chegou no jornal e falou: não, eu fui lá dar um abraço no Strick, fui falar com ele, porque a concentração do Flamengo é perto da concentração da seleção, não gosta dessas inimizades e tal.
Mas, em seguida, pouco depois do jogo treino contra o Bangu, o Saldanha foi demitido da seleção. E aí, quem foi chamado para técnico da seleção brasileira? O Zagallo, técnico do Botafogo. Naquela época, acumulava, né? O cara era como se fosse emprestado do clube, a maioria deles, para a seleção, depois voltava para o clube, né? Depois da Copa. Foi o que aconteceu com o Zagallo. E aí, o Zagallo, sabendo da exigência, digamos assim, do atual presidente militar, Emílio Garrastazu Médici, em convocar o Dario, o Zagallo chamou o Dario. Tá? Isso já passa pelo Saldanha também. O Saldanha, da época do Saldanha, o Médici já queria o Dario na seleção. Aí o repórter foi perguntar para ele, aí, vai convocar, não vai? Ele falou assim, bom, o presidente escala o ministério e eu escalo a seleção. Isso já foi mais uma antipatia com o governo federal do Médici, que já tinha entrado em outubro de 69, já, como presidente. Né? Mas o Zagallo chamou o Dario. E aí teve um amistoso com o Chile, o Zagallo convocou do Botafogo. Leão Anderson, grande zagueiro, e o ataque inteiro. Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César. E foi jogar um amistoso contra o Chile no Pacaembu, lá em São Paulo, de 5-0. Roberto começou como titular, fez os 2 primeiros gols. Jairzinho também. Paulo César sendo vaiado no Morumbi, aliás, foi Pacaembu, não, foi Morumbi. No Morumbi, porque eles queriam o Edu dos Santos, como o Saldanha escalava na ponta esquerda da seleção. Bom, e aí foram rolando os amistosos. O último amistoso no Brasil foi contra a Áustria, 1-0. E olha só, o Rogério, ponteiro do Botafogo, durante alguns jogos, pelo menos, estava entrando como titular, com o Jairzinho na reserva dele. Olha só que coisa. Contra a Áustria, o Rogério entrou jogando, o Jairzinho entrou no segundo tempo, então o Jairzinho sempre entrava depois no lugar do Rogério. O Rogério já tinha tido uns problemas nos músculos da coxa antigos, vindo lá do Botafogo. Né? E foi para o México, fomos para o México. O Rogério jogou os amistosos como titular, o Jairzinho entrando, mas teve um jogo que ele saiu mais cedo, porque estava sentindo a coxa. Tentaram mantê-lo na seleção, mas não foi possível. O Rogério se machucou feio num treino, não aguentou jogar 5 minutos. E aí vamos para a Copa. Começa a Copa, o Brasil numa chave muito difícil, eram 16 seleções só, 4 grupos de 4, classificavam os 2 primeiros, para formar as quartas de final da Copa. E o Brasil cai no grupo, simplesmente, da Inglaterra, que era campeã do mundo, de 66, a Tchecoslováquia, que naquela época não existia separação, a República Tcheca e a República Eslovaca, era tudo Tchecoslováquia. Tinha um belo time de futebol também. E a Romênia também. A Tchecoslováquia e a Romênia, elas faziam muita fama nas Olimpíadas, né? Porque eram jogadores amadores, entre aspas, né? Que eram de países comunistas. Então, a profissão não era, o futebol era tido como amador. Tá? Então, a Romênia, a Tchecoslováquia era uma adversário difícil, a Inglaterra nem se fala. E o Brasil abre contra a Tchecoslováquia. E lá no início do jogo, lá por 10 minutos, Petras faz 1-0 para a Tchecoslováquia. Bom, aí todo mundo preocupado, lembrando de 66, ainda no primeiro tempo, vai o Rivelino, manda uma bomba, a bola entra. Gol do Brasil, 1-1. Volta para o segundo tempo, o Gerson, já no São Paulo, aí na Copa já no São Paulo, faz um lançamento do tipo que ele fazia no Botafogo, ele batia bem embaixo da bola, a bola ia girando ao contrário. Quando quicava na frente do cara, parava no gramado, na frente do atacante. Ele mandou uma dessa pro Pelé, matou no peito do Piba, gol. Aí, 2-1 Brasil no segundo tempo, pouco tempo depois,
Um pouco depois, o Gerson, outro lançamento. Para quem? Aí eu escuto um som vindo. Ah, essa ventania só podia ser o furacão da Copa, Jair. O Vitor, goleiro da Tchecoslováquia, saiu do gol achando que a bola era dele, quer dizer, foi correndo, achando que dava para ele, mas aquela bola do Gerson, que quica, sobe e quase na vertical. E aí o Vitor sai do gol, coitado. O Jair estica a perna, dá um balão nele, entra sozinho e dá uma bomba para dentro do gol. Jairzinho, furacão da Copa, faz o seu primeiro gol na Copa. Mas não parou aí. Ainda no primeiro jogo contra a Tchecoslováquia, o que acontece? O Jairzinho pega, dribla a defesa inteira da Tchecoslováquia e coloca rasteirinha no cantinho direito do goleiro Vitor da Tchecoslováquia, faz 4-1. Uma festa. O povo começou a confiar, estava confiante na seleção, com esse 4-1 na Tchecoslováquia. Vinha agora a Inglaterra campeã do mundo. Inglaterra campeã do mundo. Jogo duro, 0-0 primeiro tempo, parecia uma final de Copa do Mundo. No segundo tempo, aí o Tostão dribla um jogador, escora o Bob Moore assim, com o braço, na lateral esquerda da área, da grande área, isso com o pé esquerdo, ali gira com o pé direito, joga para o Pelé, Pelé mata, só encosta para quem? Para quem? Para o furacão da Copa de novo. Catapou, bombardeou o Banks, e lá vai o Brasil ganhando da Inglaterra de 1-0. Um jogo duríssimo, muito bom o time da Inglaterra, com Bob Charlton e tal. E a última partida, há um detalhe do jogo contra a Inglaterra, importantíssimo. O Gerson já jogou contra a Tchecoslováquia no sacrifício. E ele falou isso numa entrevista para a Hora da Estrela. E ele é substituído no jogo da Tchecoslováquia depois do terceiro gol do Jairzinho, né? O Gerson substituiu dentro do Paulo César. Contra a Inglaterra, olha só, o Gerson não joga. Entra no lugar dele um garoto de quase 21 anos, que fez 21 anos durante a Copa do Mundo, Paulo César Caju. Oh, imagina, você entrar contra o campeão do mundo, substituindo o Gerson. Cara, vai tremer o garoto. Tremeu nada. Jogou muita bola, enquanto a Romênia jogou como titular de novo. O Gerson ainda não voltou. Não tinha voltado. E o Brasil fez 1-0. Depois fez 2-0. A Romênia diminuiu. O que acontece? O jogo fica duro. Fica duro. O segundo gol contra a Romênia, aliás, é uma jogada pela esquerda do Paulo César Caju, que cruza meio rasteiro assim, para o Jairzinho com muita categoria, mete lá o 2-0. A Romênia diminuiu, 2-1. Volta para o segundo tempo, aí o Brasil faz 3-1, e no finalzinho do jogo a Romênia diminuiu para 3-2 ainda. Classificaram, tranquilo, primeiro lugar, quarta de final, vamos jogar contra quem? Contra a seleção peruana, cujo técnico, quem era? O nosso Didi, das Copas de 58 e 62. E o Peru tinha eliminado a Argentina da Copa do Mundo. Muito massa. Bom, mas aí começa o jogo contra o Peru. O Brasil faz pimba. 1-0, pimba. 2-0. Aí o Peru, a da Romênia, diminui para 2-1. Segundo tempo duro. E aí vem uma jogada da esquerda do Paulo César pro Jairzinho. Aliás, o Rivelino lançou pro Jairzinho. Ele dribla o goleiro, pimba, coloca a bola no canto. 3-1 Brasil. O Peru ainda diminui para 3-2, o Brasil faz 4-2. Agora, vem a semifinal. Aí vem o fantasma do Uruguai no Maracanã. Da Copa de 50, na final da Copa de 50, né? Bom, o jogo tá duro. O Uruguai fez 1-0. O Clodoaldo empatou no finalzinho do primeiro tempo e continua muito duro o jogo.
E o Uruguai baixando o pau. Até que uma bola é trocada entre Pelé e Tostão, vai para o Jair dá uma ginga de corpo no zagueiro, ele acha que vai para o meio, ele vai para a ponta, arranca e toca no cantinho de novo. Um golaço do Jairzinho, aliviando novamente o Brasil, 2-1. E no final o Rivelino fez 3-1. Vamos para a final, contra a Itália. Bom, a Itália tinha feito uma semifinal com a Alemanha, pesada, porque teve prorrogação. O jogo que terminou 1-1, Alemanha e Itália, e na prorrogação acabou a Itália ganhando num total de 4-3, quer dizer, foi 3-2 na prorrogação. Os caras estavam mortos, né? E aí começa o jogo, Brasil tranquilo. Aí tem um lateral. O Tostão bate pro Rivelino dentro da área, assim, na lateral da área, bola vem quicando. O Rivelino meio sem olhar, cruza o Pelé, faz 1-0. Tudo bem. 1-0 Brasil, tranquilo. Aí o Clodoaldo faz uma bobagem lá, quer mandar a bola de calcanhar, a bola bate lá no italiano, mete para dentro do gol. 1-1, acaba o primeiro tempo 1-1. O jogo começa a ficar duro. Mesmo com os italianos cansados. Se não fosse o nosso ex-Gerson, né? Dar uma dribladinha, mandar um pipoco, fazendo 2-1 para o Brasil. Bom, aí o Nelson ficou mais aliviado. Mas não parou aí. Chegou no meio do segundo tempo, um outro lançamento do Gerson, Pelé na área, de cabeça, o Jairzinho matou na coxa, o Faquete puxou ele ainda, mas ele virou e tocou a bola no canto, outro gol do Jairzinho. Quer dizer, 7 gols em 6 jogos, fez gol em todos os jogos da Copa. E o último gol, contra a Itália, aqueles que você já deve ter visto em vários lugares. O Jairzinho vai lá para a esquerda, porque a marcação da Itália era homem a homem, cada um com o seu. O cara que ficava grudado no Jairzinho era o Faquete, lateral esquerda. Aí ele ia lá para a ponta esquerda. E o cara ia atrás dele. Pegou uma bola lá, rolou. O Pelé, Carlos Alberto Torres, veio lá no final, sozinho. O Pelé rodou na medida para o Carlos Alberto Torres. E 4-1. E aí sim, o Brasil foi tricampeão com 3 jogadores do Botafogo. Porque o Roberto também esteve lá, entrou no lugar contra a Inglaterra no final do jogo, entrou contra a Romênia. Então, e o Paulo César, meu amigo, né? Pegar a Inglaterra, a Romênia, depois substituir o Gerson, não era fácil, não, numa Copa daquela. Mas a gente trouxe o caneco, mais uma vez, para o Brasil, com a grande participação do Botafogo, fundamental, inclusive com o artilheiro da seleção brasileira, Jairzinho, com 7 gols em 6 jogos. É essa a história do tri do Brasil. Se não fosse a gente, hein? Se não fosse a gente. Eu teria apenas de 200 e poucos milhões de habitantes hoje, se não fosse a gente. Essa história é a história. A história é a história, não tem como fugir dela. Porque, na realidade, se o Brasil hoje é pentacampeão mundial, mesmo que o sujeito não queira, enfim, mas o tricampeonato mundial está ligado diretamente ao Botafogo de Futebol Regatas. Opa, até me empolguei, me emocionei aqui, ao Botafogo de Futebol Regatas. Isso não tem como apagar, a história está lá. E muita gente acha que isso é desnecessário, que a história é algo que passou. Não, a história ela é presente o tempo inteiro. A Copa de 58, a Copa de 62 e a Copa de 70, elas demonstram e registram a maturidade do futebol brasileiro, e o Brasil é colocado definitivamente no rol das grandes potências mundiais. O Brasil foi o primeiro tricampeão mundial, graças, sim, a diversos nomes, não só jogadores, né? Treinadores, personagens. Aqui Marcelo cita o Saldanha, cita o Zagallo, né? Eu citei o Paulo Amaral, na realidade o Narral cita o Paulo Amaral, que são nomes ligados ao Botafogo de Futebol e Regatas. Não significa só entre aspas, né? A convocação ou os gols. É toda a aura alvinegra, queiram ou não queiram,
essa aura alvinegra pairando e conduzindo a seleção brasileira. Isso, olha que beleza, é isso aí. São essas cores e essa estrela que acabou iluminando e conduzindo a seleção brasileira ao tricampeonato mundial. Infelizmente, a taça Jules Rimet conquistada com o tricampeonato, esse tricampeonato que a gente rapidamente abordou aqui, essa taça sumiu, foi derretida. Derreteu. Não, derreteu não, derreteram. Derreteram a taça, né? Essa taça tem até o samba, né? Acho que é o samba da Caprichosos, né? E derreteram a taça na maior cara de pau. Pode crer, meu irmão. E olha, cadê? Quem derreteu? Quem derreteu? Não foi o Marcelo, não foi o Eduardo, não foi o Narral, nem foram vocês, com certeza. Fica por isso mesmo. Rapaziada, essas são pequenas histórias ligando o tricampeonato mundial ao Botafogo de Futebol Regatas. A gente resolveu dar essa passada para vocês. Isso é só o início, isso é só o começo dessa trajetória do Botafogo História, ontem, hoje e para sempre. Rapaziada, antes de me despedir e antes daquele famoso e tão esperado momento do sino, eu quero agradecer mais uma vez a vocês que já estão se inscrevendo no canal, estão impulsionando esse canal. Poxa, cara, se inscreva se você não se inscreveu, dá o like, dá o famoso like, tem um menu com uma série, uma playlist de vídeos, uma pá de temas já devidamente fatiados. Compartilhe com seu amigo alvinegro, compartilhe com seu amigo que não é alvinegro, para o cara aprender a história um pouquinho, beleza? E agora sim, chame as crianças, chame a vovó, o vovô, e tá aí. Se inscrevam no canal para receber as nossas notificações, as novidades dos nossos próximos vídeos a serem lançados. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Valeu? Rapaziada, é isso. Estamos indo nessa, nós voltamos, como sempre, se é uma ameaça. Contamos com vocês aí. Até a próxima. Fiquem bem, se cuidem. Beijo grande.